Olá, gente. Nesse vídeo eu vou fazer uma discussão da atividade do dia 26 de junho. Vamos lá. Eu estou com a descrição da atividade aqui. Então, a gente tinha um script, né, que já fazia a importação de uns dos dados da COVID. E aí, na verdade, deixa eu até fazer um aviso aqui antes de eu continuar, que é o seguinte. Eu tô fazendo essa análise de dados da COVID muito em virtude dos conjuntos de dados que vocês manifestaram interesse naquela primeira atividade. A grande maioria das pessoas falou de dados do Covid e eu queria usar alguma coisa que gerasse interesse, né? Os dados que eu tenho, de fato, mais experiência são dados orçamentários que, assim, não sei quem gosta muito disso. Mas, então, aí eu preciso dar esse aviso antes, que é assim, eu estou usando, eu não sou especialista eu sou especialista não tenho experiência nenhuma com análise de dados epidemiológicos. A análise agora, nesse momento, dessas informações da Covid pode ser um pouco complicada, né? Até por causa assim, se a gente faz alguma é, interpretação, alguma inferência errada, isso pode ser problemático. Mas como eu não estou, assim, essa divulgação é só para a turma, né, que demonstrou esse interesse, eu segui porque, de fato, ela é muito educativa, apesar de ter toda essa carga, inclusive em relação à própria pandemia, né, eu acho que ela é muito educativa, as bases que são divulgadas pelo próprio estado de Minas Gerais. Eu decidi continuar fazendo, se alguém tiver, inclusive, não tiver confortável, né, de eu continuar colocando esses exemplos, me dá um toque, né, no e-mail, no privado, que eu revejo essa decisão. E, assim, é só para fins de utilização do ggplot de manipulação de dados, viu? Não leiam mais do que isso de tudo que eu for falando aqui. Beleza. Então, as especificações do gráfico, né? No eixo X, a data de notificação do caso. No eixo Y, a contagem do número de casos confirmados. A cor da linha, a evolução do caso e fazer um facet por faixa etária, beleza? E aí eu já falei que tinha alguns problemas, né, com essa visualização e pedi para vocês fazerem essa reflexão do que estava errado com ela. O que eu não fiz, no final das contas, foi contar um pouquinho sobre essa base. Eu acho que em outro vídeo eu falei disso não. Nem a fonte, né? Vou ficar mais atento a isso. A fonte desse dado, ele não está agora, ele não está mais disponível porque a Secretaria de Saúde vai atualizando dia a dia essas informações e não deixa o histórico, né? Mas vem desse painel, ele tem um CSV aqui, eu baixei naquele dia, né, do dia 16 de junho que a gente está usando. Nos próximas atividades eu vou até atualizar isso aqui. Mas vem daqui, não tem necessariamente não tem um dicionário de dados associado, mas a gente tem o boletim epidemiológico, então também do dia 16 aqui, e a gente tem o informe epidemiológico que trazem algumas definições das variáveis. Principalmente a questão dos valores possíveis para evolução, né? Que aí daqui a pouquinho eu volto aqui nesses boletins para a gente checar os números e as definições. Vamos lá. Estou aqui no RStudio. Isso aqui já estava, né?
Eu já deixei... a gente teve esse erro aqui, né? Isso aqui é porque na própria base de dados a gente tem essa coluna sem nome. E aí, ao ler esse data frame, esse nome aqui geral é inserido. Eu deixei esse def summary para fazer um breve resumo da base, né? As informações que eu pedi para usar vão estar aqui. E aí entra um pouquinho na questão de qual é a estrutura dessa base de dados, né? E isso é uma coisa difícil, de fato, de ir pegando, viu, gente? Mas é sempre, ainda mais porque não tem um dicionário de dados, né? Um dicionário de dados seria o local adequado para estar sendo descrito. Mas é sempre importante, na hora que você pegar uma base, você tentar entender o que cada linha representa. Nesse caso, cada linha representa um paciente. E aí a gente está tendo em cada coluna as várias variáveis desse paciente. E na coluna 5 aqui, classificação do caso, dava para a gente ver que todos esses casos são casos confirmados. O arquivo chama notificações, né? Então, existe a figura de um caso notificado, mas que foi descartado depois, não foi confirmado como de Covid. Mas esse caso aqui, esse arquivo está divulgando só todos os casos confirmados. Foi uma mudança de metodologia que a Secretaria de Saúde fez na divulgação desses dados. Então, as variáveis importantes são a data de notificação, começando lá em março, né? A classificação do caso, a faixa etária e a evolução, que tem os estados de acompanhamento, óbito e recuperado. E aqui que eu falei que, apesar de não ter um dicionário de dados, eles fazem a descrição aqui, né? Total de casos confirmados, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né, gente? Total de casos confirmados, somos dos casos confirmados que não evoluíram para óbito e dos óbitos confirmados. Casos recuperados são os casos confirmados de Covid que receberam alta hospitalar e ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias sem intercorrências. E o caso em acompanhamento. Caso confirmado de Covid que não evoluiu para óbito. Então, uma coisa de perceber só da questão do negócio aqui, né, é que todo caso em acompanhamento vai evoluir, ou para um caso recuperado ou para um óbito confirmado, né? Isso vai ser importante depois, lá na hora que a gente estiver vendo a visualização. Beleza. Finalizou. A gente já pode, de fato, ir agora para a visualização. Então, a gente começa fazendo o agrupamento, né? Então, eu quero fazer fpipe. Esqueci, tem que dar um library, gente. Ficou claro que eu editei o vídeo agora, né? Quem está se perguntando é outro dia. Mudou o salão. Então, df group by. As três variáveis que eu vou utilizar precisam de aparecer no group by. Então, vocês podem pensar aqui, na analogia com Excel, que eles estão nos rótulos de linha. Essas são as variáveis que a gente arrastou para o rótulo de linha. Então, data de notificação, faixa etária e evolução. E a função que eu estava esperando que todo mundo usasse era o summarize. Esse aqui é só o nome da coluna, né? Pode ser qualquer coisa. É a N. Beleza? O que isso vai fazer é, para cada um dos subgrupos que são gerados pela combinação dessas três variáveis, essa função N conta o número de linhas. Beleza? Então, essa combinação aqui, 2016 de março, 3039 recuperado, tem 3 linhas no conjunto original. A gente pode até... Não vou filtrar não, façam isso como exercício. Filtrem na base original, filtrem com esses 3 critérios
vocês vão ver que tem 3 linhas, beleza? E aqui é o nome da coluna, eu podia deixar mais de outra coisa. Eu vou usar N por causa de uma outra função, nem é um nome melhor não, alguma coisa do tipo quantidade de casos, seria algo melhor. Eu vou deixar N por causa de outra função que eu vou explicar depois. Beleza, fizemos contagem, agora a gente começa a fazer o gráfico de fato. Então, ggplot. Aí lembrando que a gente pode passar os atributos estéticos ou aqui, ou no Geon da função. Eu vou passar aqui, porque tem aquele comportamento de herdar, né? No eixo X, a gente quer a data da notificação. No eixo Y, a gente quer o N, que é a contagem, e aí acho que gerou algumas dúvidas, porque existe uma variável que chamava contador, né? Mas que está medindo outra coisa, a gente nem sabe o que é, porque não tem um dicionário de dados que fala o que é aquela variável. Mas ela não é a contagem. Cor, evolução, e aí a gente faz o facet wrap para criar um mini painel por cada faixa etária. Beleza? E aí se eu executar isso aqui, olha só, eu esqueci o Geon, tá vendo? Então vou voltar aqui. Na verdade, assim, tá vendo não, né? Porque essa mensagem de erro não conta nada. Isso é um problema, né? As mensagens de erros, o povo é difícil. Mas escrever mensagem de erro também é difícil. Então, assim, também não é culpa de ninguém, não. É porque essas coisas são difíceis mesmo. Faltou o de online. Agora eu não sei o que aconteceu, viu, gente? Vamos ver, investigar isso aqui. Gente, eu não sei por que eu não pude colocar os atributos estéticos no ggplot. Não sei dizer. Vou pesquisar depois e aí eu conto o que aconteceu. Esse era o gráfico. Ok? Esse era o gráfico que eu estava esperando. E aí eu vou ter aqui as linhas, né, para acompanhamento óptico recuperado. A principal coisa que eu tinha... Então, de novo, nunca vai ter pegadinha não, viu, gente? O que eu tinha falado da questão da falha na visualização era um problema na escala, de fato. E muitas pessoas falaram, né, eu li os comentários lá de todo mundo, muitas pessoas apontaram isso. Fica difícil da gente ver a questão dos óbitos, né, como é que está acontecendo. A gente aqui parece não ter, né, de 0 a 20 anos. A linha verde aparece aqui, mas devido à diferença de escala, né, quantidade de casos de óbitos, graças a Deus, é muito menor do que a de casos em acompanhamento ou recuperados, a gente não consegue ver. Então a gente precisa de lidar com isso aqui. Tem mais de uma forma de lidar com isso. Nesse vídeo eu vou mostrar, vamos falar assim, a mais simples, que gera os seus problemas também. Mas antes de resolver esse problema, vamos falar assim, eu queria mostrar um outro gráfico que foi muito comum. Um erro que foi muito comum, que aconteceu assim, ó, com as minhas notas ali. Aconteceu quando as pessoas não fizeram o agrupamento. Então elas fizeram df, ggplot, de online,
data da notificação. Y, colocar um contador. Eu imagino esse nome, né? Não ajudou. O contador aqui, gente, se não me engano, ele é mais no sentido de contagem do número de pacientes, né? Quase uma contagem de linha. Então seria até aquele de 1. Ele não começa no 1 porque está descartando alguns registros. Mas cada linha é um caso confirmado, né? Evolução. E aí, Facet Wrap. Faixa etária, faltou a coisa. Então, esse foi um data notificação. Que beleza. Não tem nem... Gente, eu pausei o vídeo. Vocês viram que deu aquele erro de sessão, né? Fui investigar o que era. Não descobri o que era quando eu fechei a sessão do R. Então, fechei o RStudio, abri uma nova sessão, voltou a funcionar normalmente, aquele mesmo código foi plotado. Inclusive, aquele erro que eu fiquei assustado, né, que era aqui, o fato de eu ter passado a estético no ggplot, executou, sem problema. Gerou aquele mesmo gráfico que a gente estava esperando. Então, não sei o que estava acontecendo com aquela sessão e é igual televisão. Tá dando erro. Primeira coisa é desligar e ligar de novo. Não vou continuar. Mas então esse aqui foi muito comum. Colocar o contador aqui, e aí muitos de vocês vão reconhecer esse gráfico aqui, ó. E aí de fato aqui fica complicado de interpretar o que está acontecendo. Eu não sei se talvez pode ter sido isso, né? Que uma das razões por que fica difícil é saber o que está no eixo Y, né? Então, sempre façam essas duas perguntas. A primeira, o que é cada linha? O que é cada linha da base de dados? Que é muito mais difícil do que parece saber o que é cada linha. Nesse caso ainda é simples. Em outros casos vai ser bem complicado. E o que está acontecendo aqui no eixo Y, né? Porque, olha só, eu até fechei. Eu abro de novo aqui lá no coronavírus. Aqui o boletim. Então a gente está no dia 16, né? Faltou eu ter passado esse contexto, né? Dessas outras informações que existiam e tal. Mas o total de casos confirmados, 22 mil. Total de casos confirmados. Então o que está significando esse número aqui de 200 mil? Então, isso é um ponto. E aí, o problema com esse gráfico é porque ele não está fazendo a agregação, né? Contador, a gente não sabe o que significa. Não tem, de fato, não tem essa especificação no documento. Beleza? Então, esse aqui é o que não era, né? Vou voltar agora para o correto. Vou até deixar aqui, gente. Aí.
Um dos problemas, voltando lá no problema, né, da primeira visualização, era a questão da escala. Tem várias formas. Uma das formas, que também vai trazer os seus problemas, é a gente liberar o eixo Y para variar de acordo com cada subgráfico. Ok? Porque aí eu não vou corrigir. Deixa eu gerar o gráfico de novo, que eu vou contar o que a gente quer fazer. Então, olha só, o eixo Y está entre 0 e 200 para todas as faixas etárias, né? Eu tenho a diferença entre o número de casos entre faixas etárias e eu tenho a diferença entre o número de casos de óbito e acompanhamento recuperado. Se a gente resolver a questão da faixa etária, ajuda a começar a comparar. Então eu vou liberar esse Y para variar entre faixas etárias. Ok? Passando um argumento para o Facet Wrap, que é scales de escala, né, as coordenadas aqui, e o argumento vai ser free y. Então deixe o y livre. Eu ainda tenho um problema do número de óbitos em relação a recuperado em acompanhamento, mas agora pelo menos aqui fica mais simples de visualizar o que está acontecendo em cada faixa etária, né? Porque tá só o gráfico, a escala está diferente. O que traz seus problemas que dificulta a comparação, né? Aquilo era bom porque mostrava justamente a comparação. Então ainda não acaba nem sendo um problema, são só visualizações complementares, né? Mas agora fica mais fácil a gente ver que de fato de 0 a 20 a gente não tem nenhum óbito. Aqui parece a diferença de escala, né? Mas até 60 anos os óbitos ainda são muito raros, a gente já sabe disso, né? Que o grupo de risco tá ali acima de 60 anos. Mas a gente ainda precisa ainda está difícil de ver, por causa da diferença entre óbitos e recuperados, ainda está difícil de ver o que está acontecendo, né, entre essas várias populações, subpopulações de faixas etárias. Antes de eu fazer uma outra, que também apareceu lá nas soluções do problema, deixa eu só mostrar uma forma alternativa de fazer isso aqui. Essa operação de agrupar e contar é tão comum que o Deplir tem um atalho para isso, que é o count. Então, se você fizer um count e colocar as variáveis de interesse, faixa etária, evolução, só isso, ele faz exatamente aquela contagem, isso aqui. Só que se vocês abrirem a documentação do count, vocês vão ver que ele não é exatamente isso aqui, ele é isso aqui, seguido de um ungroup depois. Esse data frame que foi gerado aqui, ó, ele tem um grupo definido, data de notificação e faixa etária. Ele pega só os dois primeiros e descarta o último. O count não tem. Mas no final das contas, quando a gente vai fazer outras manipulações, a gente quase sempre quer dar um ungroup aqui depois. Eu confesso que eu nem entendo tão bem, eu só faço, porque senão dá erro. Mas o count já faz isso, faz um ungroup. Então teria mais um ungroup aqui. E aí beleza, o resto é igual. Não vou nem plotar de novo, eu já vou para outra questão, que era, olha, aqui nesse gráfico eu estou vendo os casos por dia, né? E aí também, vocês também mencionaram isso, eu quero ver o total de casos acumulado até aquele dia, até aquela data de notificação, na verdade. Isso vai ser outro problema que a gente vai atacar depois. Então, o que a gente quer fazer é acumular os casos.
Então eu quero acumular o número de casos por dia, mas dentro da faixa etária e da evolução. Essa parte vai ser um pouquinho complexa, e aí, se ficar difícil, o exercício vai pedir para vocês fazerem isso em outra base, e aí vocês vão me avisando aí no vídeo, mandando e-mail, nos issues, se vocês estão com dificuldade, que aí eu penso em outra forma melhor de explicar. A explicação vai ficar um pouquinho ruim. Então eu quero fazer a acumulação dentro de uma faixa etária e de uma evolução. Okay? Então eu quero criar uma nova variável, que é a soma disso aqui, e eu quero ir acumulando o número de casos por data, mas dentro de uma mesma faixa etária e evolução. Ok? Qual que é o processo aqui então, gente? A gente vai agrupar por faixa etária e evolução. Ok? E agora, quase todas as operações do Deplir vão acontecer dentro desses grupos. Então agora, dentro desse grupo, faixa etária e evolução, eu vou criar uma nova variável, que é o N acumulado. Que vai ser o quê? Vai ser uma função sum, eu acho que eu já mostrei ela, né? A soma acumulativa. Acredito que eu já mostrei sim. Então, ele pega um vetor e vai somando, né? Então, se eu fizesse um sum C 1, 2, 3, eles somam, o primeiro é o primeiro, o segundo é 1 mais 2, o terceiro é 3 mais 3, que é 6, beleza? Ele está fazendo isso aqui, ele está somando. Vamos ver se a gente vê algum 30 a 39. Olha, 30 a 39 recuperado. O N, o N acumulado é 2. Beleza? Fiz o N acumulado, e aí eu faço o ggplot. Na verdade eu quero esse aqui. Vou copiar e colar também, é ótimo. Vamos ter que... Só que o N aqui, ó, é o N acumulado. Tá começando a ficar mais fácil de ver. A gente já vê uma realidade aqui muito triste, né, gente? Porque lembra que eu falei lá no início do vídeo que todos os casos em acompanhamento ou vão virar óbito ou vão virar recuperado. Como no eixo X aqui a gente tem a data de notificação, as pessoas que foram notificadas lá em abril, elas não estão em acompanhamento mais, né? Elas já evoluíram. E aí a notícia triste aqui, e aí a importância das medidas, né, que estão sendo tomadas olha para as pessoas de 90 anos ou mais. Mais pessoas por data de notificação, né? Então isso aqui não é data do óbito. E depois a gente vai lidar com isso nas próximas aulas. Não é data do óbito, é data da notificação. Mas as pessoas que foram notificadas até maio, por exemplo, de 90 anos ou mais, mais pessoas vieram a óbito do que se recuperaram. A gente já sabe, né, que é faixa de risco acima de 60 anos, acima de 90 anos, e aí isso vai estar ligado à questão de fatores de risco, né, pré-existentes, como é que é uma situação complicada. Mas parece ser a única faixa etária, acima de 90 anos. É isso. Eu até queria falar outras coisinhas, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está longo, mas a gente vai continuar nessa base do Covid, e vou relembrar aquele aviso que eu dei no início. A gente está usando isso porque, de fato, é uma base de interesse e tem problemas interessantes. Não sou especialista em epidemiologia e não é para a gente pensar que a gente está fazendo análises e inferências que a gente não tem capacidade de fazer. Isso também é importante, reconhecer quando
a gente não consegue. Então é mais uma para a prática.